A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Nós estamos no nosso programa Leitura da Bíblia. É o tempo que nós reservamos para juntos lermos a Palavra de Deus. E esse programa tem sido uma bênção para a nossa vida, porque estamos na leitura sequencial da nossa Bíblia. E hoje nós já vamos encerrar o segundo livro de Samuel. Olha que bênção! Estamos caminhando juntos nessa leitura e hoje já vamos encerrar o segundo livro de Samuel. Então nós vamos ler no capítulo 23. No episódio anterior nós iniciamos esse capítulo e lemos até o versículo 7. E hoje vamos prosseguir, segundo Samuel, capítulo 23, a partir do versículo 8. Vamos ler juntos? Está encerrando aqui o reinado de Davi. Então nós vamos prosseguir nessa leitura, encerrando hoje o segundo livro de Samuel. Estes são os nomes dos valentes que Davi teve: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal dos capitães. Este era Adino, o esnita, que se opusera a 800 e os feriu de uma vez. E depois dele, Eleazar, filho de Dodó, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja e quando de Israel os homens subiram. Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. E depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor obrou um grande livramento. Também 3 dos 30 cabeças desceram e vieram no tempo da cega Davi à caverna de Adulão. E a multidão dos filisteus acampara no vale de Refaim. Davi estava então num lugar forte e a guarnição dos filisteus estava então em Belém. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber da água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 valentes romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém que está junto à porta e a tomaram e a trouxeram a Davi. Porém, ele não a quis beber, mas derramou-a perante o Senhor e disse: guarda-me o Senhor de que tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram a risco da sua vida? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era cabeça de 3. E este alçou a sua lança contra 300 e os feriu, e tinha nome entre os 3. Porventura, este não era o mais nobre dentre estes 3? Pois era o primeiro deles, porém, aos primeiros 3 não chegou. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabzeel, grande em obras, este feriu 2 fortes leões de Moabe. E desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito. E na mão do egípcio havia uma lança, porém ele desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Essas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre,
Porém, aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Asael, irmão de Joabe, estava entre os 30 que eram Elanã, filho de Dodó, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita, Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tocoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aoíta, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baena, Netofatita, Etai, filho de Ribai, de Gibeá dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi-Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Saalbonita, os filhos de Jazem e Jonatas, Sama, Ararita, Aião, filho de Sarar, Ararita, Elifelete, filho de Asbai, filho de um Maacatita, Elião, filho de Actófel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Paarai, Arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beorotita, o que trazia as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Getrita, Garebe, Getrita, Urias, Eteu, 37 por todos. Então, nós encerramos aqui a leitura do capítulo 23 de 2 Samuel, em que nós lemos aqui esses nomes, que são os nomes dos valentes de Davi, e foram ditos aqui alguns episódios, né, que eles venceram, em que eles atuaram, e por isso foram considerados os valentes, os primeiros, né? E agora nós vamos prosseguir na leitura do capítulo 24, 2 Samuel, capítulo 24, o último capítulo do livro de 2 Samuel. A ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Joabe, pois, saiu com os chefes do exército diante da face do rei a numerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroera, à direita da cidade, que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade e a terra baixa de Odizi. Também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e saíram para a banda do sul de Judá, a Berseba. Assim rodearam por toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. E havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancaram a espada. E os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo:
vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que ta faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel desde pela manhã até ao tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua espada sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente obrei. Porém, estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aí bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprareis, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que me não custe em nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo de sobre Israel. Amém? Terminamos então aqui a leitura do 2º livro de Samuel, terminamos o último capítulo com esse episódio em que Davi contou o povo, isso pareceu mal aos olhos do Senhor e o Senhor enviou ali um juízo. Davi escolheu cair nas mãos do Senhor, um versículo que nós conhecemos, né? Que eu caia nas mãos do Senhor, porque são grandes as suas misericórdias, e não nas mãos dos inimigos. Então nós encerramos aqui essa leitura do 2º livro de Samuel e já estamos encerrando o nosso episódio por hoje. E no próximo episódio nós vamos começar um novo livro, né? O livro dos Reis, o 1º livro dos Reis. Desejamos a todos os irmãos a paz do Senhor Jesus.